Nessa semana nós lemos a Parashá Behar. A Parashá, ela traz um detalhe interessante. Começa falando sobre a proibição da gente causar aflição para uma outra pessoa e 3 versículos depois a Parashá repete e fala para a gente evitar de causar aflição para uma outra pessoa. Por que a Torá ela está repetindo 2 vezes esse comando da gente não causar uma aflição, de não causar sofrimentos para uma outra pessoa? Então o Rashi, o comentarista da Torá, ele explica para a gente, aqui a gente está falando sobre 2 mitzvot diferentes. A primeira vez que aparece sobre não afligir o próximo, está num contexto de comércio, alguém que está comprando alguma coisa, alguém que está vendendo. Isso está se tratando da mitzvah de Onaat Mamon, quando você é desonesto nos negócios e acaba causando um sofrimento nas pessoas. Logo em seguida, no segundo pasuk, onde isso aparece no segundo versículo, aqui se trata de Onaat Dvarim, quando você causa sofrimentos para uma pessoa através das tuas palavras. Então, quando a gente humilha alguém, quando a gente fala feio com alguém, até muita gente pensa que não tem problema, mas quando coloca um apelido pejorativo que deixa a pessoa envergonhada, isso entra na proibição de Onaat Dvarim. A gente está causando sofrimentos para uma pessoa através do mau uso das palavras. Se a gente parar para refletir, qual dos dois será que é pior? Onaat Mamon ou Onaat Dvarim? Causar sofrimentos por uma enganação monetária ou causar sofrimento com palavras? Muita gente pensa que, óbvio, dinheiro, causar uma perda monetária certamente é muito pior. O Talmud fala o contrário. Onaat Dvarim é muito mais grave que Onaat Mamon por alguns motivos. Primeiro motivo, em geral, quem faz Onaat Mamon, quem é desonesto, quem rouba nos pesos e medidas, quem engana as pessoas, ele não tem medo das pessoas, ele faz isso abertamente, ele não tem medo de ninguém, nem das pessoas, nem de Deus. Em geral, quem faz Onaat Dvarim, quem humilha as pessoas, quem fala mal, faz Lashon Hará, costuma fazer pelas costas. Por quê? Porque tem medo de enfrentar a pessoa. Então isso demonstra que a pessoa tem medo das pessoas, mas não tem medo de Deus, de fazer uma transgressão. É por isso que no segundo passuco, no segundo versículo está escrito, e você deve temer a Deus, porque Onaat Dvarim é uma demonstração da falta de temor a Deus. Fora isso, Onaat Mamon, quando você causa um dano monetário para alguém, você atinge os bens da pessoa, você atinge o dinheiro da pessoa. Mas Onaat Dvarim, quando você humilha uma pessoa com palavras, você atinge a essência dela, você atinge a própria pessoa, e isso certamente é muito mais grave. Terceiro motivo que os nossos sábios trazem, Onaat Mamon, como você prejudicou a pessoa monetariamente, você pode devolver o dinheiro e assim você está consertando o erro que você fez. Mas quando você humilha uma pessoa, quando você denigre uma pessoa em público, isso dificilmente você vai conseguir fazer com que a honra da pessoa ela volte para o lugar. Conta uma história de um menino, ele era muito estourado e o pai ficava preocupado. Então um dia o pai perguntou para ele, olha, por que você briga tanto com os amigos? E o menino, ele assumiu, olha pai, eu sou estourado, mas logo depois que eu brigo, eu peço desculpa para as pessoas e fica tudo bem. Então o pai fez com ele um exercício, falou, olha, vamos tentar controlar essa tua raiva, teus estouros. Toda vez que você brigar, você vai pegar um prego e pregar na cerca que tem aqui em casa. E o menino começou, no primeiro dia, ele discutiu com 3 amigos, ele colocou 3 pregos. E assim foi, depois de uma semana, ele viu a quantidade de pregos, ele ficou com vergonha. E aí ele foi diminuindo, até que um dia ele virou para o pai e falou, pai, passou uma semana inteira e, Baruch Hashem, eu não coloquei nenhum prego. Então agora consertei os meus erros. O pai falou, não, ainda não terminou o trabalho. Cada dia que você conseguir não brigar, você vai tirar um prego que está lá na cerca. E assim ele foi, prego por prego, foi tirando 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3, 4 meses, a cerca já está sem nenhum prego. Então o menino falou, agora pai, eu acho que eu consertei.
Então o pai chamou o filho perto da cerca e falou: filho, presta atenção, a cerca está sem pregos, mas ela está marcada, ela tem um furo, assim é o coração das pessoas. Quando você machuca alguém, quando você humilha alguém, mesmo que você pede desculpas, a marca ela fica lá. Então a gente tem que aprender, como todas as outras mitzvot, por exemplo, kashrut. A pessoa vai num restaurante, ninguém primeiro come e depois pergunta se é kasher. Primeiro você checa se é tudo kasher e depois você come. Faz a mesma coisa com a fala. A gente está acostumado a falar, a gente não pensa no que vai falar e depois que a gente fala, a gente se arrepende. Então a gente tem que, antes de falar, pensar se o que eu vou falar agora, se isso é kasher, se isso é construtivo, se isso vai ajudar ou se isso vai destruir. Deus, ele criou o mundo com palavras. Quando ele fez o mundo, ele usou também a fala para construir o mundo. E ele deu para a gente esse dom de construir também através das palavras e se tornar sócio dele. Mas se a gente usar de maneira negativa as palavras, a gente pode, Deus nos livre, estar destruindo o mundo, destruindo vidas, deixando pessoas tristes. Então a gente tem que se afastar disso, a gente tem que se cuidar. Cada coisa que sai da nossa boca, se é construtivo, se é kasher, se é para o bem das pessoas, porque tem 3 coisas que não voltam: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra que foi pronunciada. Shabbat Shalom.